Olá, Olá, eu, Javier, e meu grupo, Matheus, Felipe e Lucas, vamos agora dar continuidade ao trabalho de análise de organizações do professor Miguel com o tema Histórias do Usuário. neste vídeo nós iremos apresentar alguns aspectos a respeito do tema, como o que é, quais são suas funções, para que serve, para quem serve e para quem possa ser utilizado. Para quem não sabe ainda também, para que possa aprender e saber como essa é uma ferramenta útil para ser usada no dia a dia de um profissional que atua na área de gestão ou administrativa, como outros setores também. E dessa forma, ao final do vídeo, você saberá formar um bom história de usuário. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é a história de usuário. A história de usuário, ela busca escrever em um breve parágrafo a necessidade de um determinado usuário. Antigamente se escreviam em pequenos cartões, né? Mas a história do usuário não é bem um cartão. Ela se escrevia em uma folha de papel, antigamente, onde escrevia o que precisava, quando precisava, para quem precisava e o porquê precisava, né? Só para em determinadas situações. E atrás era os critérios de confirmação, para estabelecer a relação entre o usuário e o produto, né? E é isso, é um breve parágrafo, só que hoje em dia se usam vários softwares para isso, né? E mais para frente do vídeo nós vamos comentar sobre um pouco. Então, de acordo com Rachel Davis, a história do usuário é dividida em 3 Cs. O primeiro é o cartão, que hoje em dia, como o Felipe falou, em softwares. O segundo é a conversa. E a terceira, a confirmação. Nesse cartão, representa todos os requerimentos do cliente. Na conversação, vem todos os detalhes e ajustes e a história que vem durante toda a conversa. E, consequentemente, vem a confirmação. Dentro desse cartão, vem detalhado quem, o que e porquê. No quem, fala sobre as pessoas e suas funções. No que, vem os papéis vem as ações e rotinas. E no porquê vem o efeito no negócio e o efeito no produto. Agora dito um pouco sobre o que são esses 3 Cs, né, que são os conceitos da história do usuário. Vamos dar um exemplo para não ficar muito vago, né, esse conceito. Isso se encaixa perfeitamente num exemplo de padaria e um padeiro. O padeiro ele precisa saber o custo do pão, né, que ele vai fornecer para os seus clientes. Por que ele precisa saber o custo do pão? Para ele poder ratear os seus custos fixos e poder calcular também os seus custos variáveis. Por quê? Né? Para saber o quanto ele vai produzir, por quanto ele vai vender, para poder cobrir os seus custos dentro da padaria e também, ao mesmo tempo, não cobrar um preço justo dos seus clientes, né? Mantendo assim, cobrindo os seus gastos, custos e despesas. Agora nós vamos falar um pouco sobre outro conceito da história de usuários, que é o INVEST. Mas INVEST é um acrônimo cada letra possui um significado diferente. Exatamente. A primeira letra, que é o I, ela se refere a independente, que a história do usuário ela precisa ser independente. Ela não pode depender de outros fatores para virem depois, para que possam complementá-la ou que sejam necessários para o seu uso. Então, é estritamente necessário que ela seja independente uma história à outra. A letra N vem de negotiable, que é negociável. A história do usuário ela tem que ser negociável. Se acontece algum erro, né, algum imprevisto, não é um contrato, ela deve ser flexível para que possa ser negociável entre cliente, fornecedor e essas coisas. A outra letra e próxima característica se refere ao valor, que o valor ele deve ser assim escrito, essa história de usuário, em uma forma de negócio.
se ela for escrita em uma linguagem técnica, não vai estar se aproximando ao seu objetivo ou o seu próprio valor. Então essa é a próxima característica. A próxima letra é o E, que é de estimável, que é o quê? Que a história dos usuários deve ser escrita de uma maneira compreensível, que quem compreenda, quem escreve possa compreendê-la e consiga resolver esse problema que está tendo, ou problema, ou resolver a história, né, do usuário. Exatamente. Outra letra, a próxima letra do invest é o S, que quer dizer small, do inglês que vem de pequeno, que não se trata do tamanho dela, mas sim se trata da sua complexidade, que ela precisa ser o menos complexa possível para que isso não cause tumulto ou cause algum engano, porque quanto mais complexa for, mais enganos e mais problemas podem gerar. E a última letra é o T, que é de testável, que toda a história dos usuários deve ter os critérios, né, que devem ser atendidos. Por quê? Para que o desenvolvedor, na hora que ele estiver tratando de determinada história, ele possa ver se tudo foi conferido certinho e saber se tudo foi cumprido de acordo com o que deveria ser feito durante essa história que ele foi desenvolvendo. Agora iremos falar sobre aplicativos que possam ser encontrados na internet para utilização e para a formação de história de usuários. O aplicativo que eu estarei falando se chama Stories on Board, que significa histórias no quadro, traduzindo literalmente, ao pé da letra. E ele é uma plataforma muito simples, muito fácil para você usar e criar sua própria história de usuário. É uma ferramenta gratuita, que está na internet, e ela é ilimitada também. Quando você entra no site do Stories on Board, você se depara com uma interface muito simples de ser usada. E ela é simples, pois ela identifica facilmente assim, cada uma das suas histórias. E tem uma interface, como eu já falei, muito tranquila, assim, pois ela identifica através de cores e através de formatos o seu plano de formatação para essa história de usuário. E também é uma ferramenta que ela é limitada, você pode fazer do tamanho que você quiser, ela não tem tamanho e pode tranquilamente deixar na nuvem, e se você quiser conectar a outros dispositivos também é uma possibilidade desse aplicativo. Lembrando que o site é storiesonboard.com, é um aplicativo da web, né? Funciona muito bem em qualquer tipo de Windows, iOS, na web, então você pode entrar e utilizar. E agora eu vou falar de um outro que se chama Acelerato. É interessante porque é um helpdesk de gestão de projetos e ele é nacional. Ele não ele é brasileiro, sendo que o telefone de suporte é tudo do estado de São Paulo, e ele é um software muito bom. Ele, apesar de ser pago, né, ele ajuda a economizar tempo de trabalho, evita desorganização. Ele é como o Stories on Board, só que acho que ele tem mais funções pelo fato de ser pago, e o bom é que ele é em português. E é isso. Dando continuidade, agora vamos falar sobre as vantagens da técnica Histórias do Usuário. Ao nosso ver, uma das vantagens da técnica é o fato de não fornecer uma documentação completa dos requisitos. Essa técnica ajuda a estabelecer a comunicação clara no tempo com o cliente e também com os próprios membros da equipe. Exige um especialista para aplicá-lo corretamente. A história do usuário também pode ser elaborada e compreendida por qualquer um da equipe, qualquer membro da equipe. Tanto é que, nesse sentido, essa técnica fortalece a colaboração, pois ela exige que os membros da equipe conversem entre eles e, no final, o cliente estar satisfeito com o produto. Exatamente. Outro ponto importante da história do usuário, que a história do usuário ela é simples e pequena, e ela geralmente não costuma então detalhar muito essa história, não tornando essa história obsoleta.
Portanto, nessa navegação no sistema, é de fácil implementação a história do usuário justamente por causa desses fatores e características, que ela vai ser pequena e simples, para fácil identificação, para fácil observação de quem esteja operando. Acima de tudo também, a história do usuário ajuda a transformar um grande problema que o próprio sistema irá resolver em pequenas partes. Essas pequenas partes que vão desenvolver toda a técnica. Dessa forma, a história dos usuários possibilita o desenvolvimento interativo entre todos os membros e permitindo que a equipe do projeto faça pequenas entregas evolutivas ao cliente, enquanto interage e colabora com o próprio cliente. Exatamente. E essa história de usuário, por se tratar de algo simples e pequeno, irá ser atualizada constante e periodicamente para que o gestor ou quem esteja lidando com aquilo, o programador, possa identificar as mudanças ocorridas no dia a dia. Bom, e com isso terminamos nosso segundo vídeo do projeto da matéria Análise de Organizações, falando sobre história de usuário. Apresentando o objetivo, os recursos, as vantagens, limitações, referências, tudo de forma clara e objetiva. Exatamente, agradecemos por você ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau!